Olá, eu estou ouvindo vocês, eu estou vendo também. Vou tentar colocar aqui uma apresentação, vamos ver se dá certo. Vocês estão enxergando? Sim. O PowerPoint? Sim. Estamos sim, Matthew. Ok, a última pergunta. Vocês estão vendo as anotações, as minhas anotações? Estamos também. Gostaria que vocês não vissem. Tá. E agora? Agora não mais. Ok, perfeito. Então, bom dia a todos. Eu vou pedir desculpas, eu não estou vendo vocês mais, estou só vendo a minha apresentação. Então, Mário, por favor, grite se precisar me interromper. Queria agradecer o Mário pelo convite e também parabenizar a todos aí pelos 10 anos. Eu vi o Oscar na plateia, vi o Dave Trubeck, é muito bom estar com todos vocês. E eu peço desculpas também, eu vou falar em português, mas eu escrevi o PowerPoint em inglês por falta de tempo, então desculpem. De toda maneira, achei o título dessa mesa muito provocante, Onde Erramos, e eu resolvi responder com uma certa provocação também, dizendo que, na verdade, a resposta curta é que não erramos. Talvez os acadêmicos tenhamos errado por achar que havia que outra coisa poderia ter acontecido com o Estado desenvolvimentista. E o que eu quero argumentar hoje é que o desenvolvimentismo brasileiro tem demonstrado uma enorme resiliência. E o argumento que eu quero esboçar é que esse desenvolvimentismo, ele demonstra muita continuidade ao longo do tempo, nas ideias, nas instituições e nos interesses, mesmo em governos chamados de neoliberais, como o governo do Fernando Henrique. Eu acho que mesmo nesses governos há uma pátina de comportamento na política e na economia brasileira que é centrado no Estado, é resistente à mudança, mas, e aí eu enfatizo, dentro do desenvolvimentismo, na época democrática, também muito orientada para a preservação dos direitos. E eu acho que talvez tenhamos tido uma certa dificuldade de enxergar como acadêmicos quais eram os objetivos modificados do Estado desenvolvimentista sobre a democracia. E eu quero argumentar hoje, sabendo que é um pouco provocante, é uma provocação e, claro, talvez eu tenha exagerado na provocação, mas quero argumentar que, na verdade, esse é um sistema cuja ideia central não é o crescimento, mas a distribuição, e, em segundo lugar, é um sistema na qual a política importa tanto quanto a economia. E, finalmente, para os acadêmicos na sala, eu argumentaria que isso faz parte de um sistema de institutional complementarities, de complementariedades institucionais, não sei se seria uma tradução razoável, que tem sido estudado por outros acadêmicos em outros lugares, e aí eu enfatizo a contribuição, em particular, do Colin Crouch, que muito me instiga. Então, só pensando essas questões, a verdade é que, se a gente olha apenas do lado econômico, o desenvolvimentismo, durante o período democrático, foi terrível. O crescimento brasileiro foi baixo, a produtividade
é mais baixa hoje do que esteve nos anos 60. A formação de capital bruta não mudou desde 1990. O investimento em infraestrutura é baixa. E, claro, como todo mundo sabe, a indústria de transformação tem declinado dentro como parte da economia. Mas eu diria que esse crescimento baixo, esse crescimento relativamente baixo, é consequência dessas complementariedades institucionais, das quais eu já mencionei. Então, aqui podemos ver o padrão de comportamento do Brasil em comparação com as outras grandes economias da América Latina. E aqui eu estou vendo apenas em dois eixos, abertura comercial no eixo vertical e também o tamanho do governo em termos de PIB per capita. E cada ponto aqui é uma média de 5 anos. Mário, estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ok, só verificando. Eu tenho muitos alunos que não me ouvem, então... Nós também. Então, vocês podem ver que, embora tenha havido uma mudança paulatina no Brasil, realmente, em comparação com os outros países da América Latina, o Brasil mudou pouco, né? E os períodos que poderíamos chamar de neoliberais têm sido muito poucas dentro cada um desses pontos. Eu, assim, sendo muito generoso, eu acho que no pós-guerra são apenas 5 períodos que poderíamos chamar de neoliberais. E eu acho que também uma outra questão é que as ideias realmente importam. Os brasileiros, de maneira geral, eu acho que está mudando na conjuntura atual, mas, de maneira geral, até recentemente, as pesquisas de opinião mostram que os brasileiros são muito desenvolvimentistas, o brasileiro médio. E mesmo as empresas, talvez mais por interesse próprio do que por ideias ou por ideologia, mas as empresas têm se beneficiado do desenvolvimentismo. Então, o Dave Trubeck falou há 4 anos atrás, no excelente livro que vocês fizeram conjuntamente, ele fala que o Brasil é marcado por um desejo de beneficiar pela participação na economia global, sem sofrer ou, ao mesmo tempo, evitando os perigos do fundamentalismo do livre comércio. Eu acho que isso resume bem o padrão que vemos neste gráfico. Então, hoje eu vou falar basicamente deste meu argumento sobre institutional complementarities, pensando em 3 pilares que eu acho que o Shimura e você, Mário, também já abordaram. Então, eu vou passar rapidamente, mas eu acho que o central do argumento é mostrar que estes pilares se reforçam, e se reforçam de maneira a estimular um certo political economy, uma economia política que é muito gradualista e muito autopreservante. Então, passando para o que eu estou chamando de Brazilian Democratic Developmentalism, eu acho que uma questão central é o imperativo social. O Marcos Mello já escreveu sobre o fato do eleitor mediano no Brasil ser mais pobre do que a média. E, portanto, essa pobreza do median voter, do eleitor mediano,
tende a empurrar as políticas sociais numa direção redistributiva. Eu não vou passar por todos esses dados aqui, mas o fato é que o crescimento das despesas primárias tem sido muito forte. Eu diria que o grande segredo do presidencialismo brasileiro é que, apesar de todos os poderes do presidente, o presidente tem um resíduo muito pequeno de gastos discricionários. Então, nessa tabela, seria o custeio e investimento, é basicamente só este dinheiro que o governo federal e o presidente têm para distribuir e para usar para políticas, porque o resto está mais ou menos engessado. E isso tem 3 impactos significantes. O primeiro é uma pressão enorme do lado fiscal. O segundo é o baixo nível de investimento. E terceiro, o que eu chamo, e eu não sei como traduzir isso, mas em inglês eu chamo de oblique policy tools, que são instrumentos que têm um impacto fiscal indireto. Então vamos passar para o segundo, institutional complementarity. Este é o imperativo fiscal. Não vou gastar muito tempo aqui, mas vocês veem o gráfico aqui da receita no Brasil crescendo de uma forma extraordinária. E eu acho que a outra questão que merece ser mencionada aqui é o quão regressivo são os tributos no Brasil, em parte porque o Estado é grande. E aqui eu volto também para um achado do Marcos Mello, que disse que, basicamente, este aumento na tributação no Brasil foi alcançado através de stealth, do uso meio que velado, né, dos reajustes acima da inflação para aumentar a receita. Isso tudo nos leva para a questão destes instrumentos indiretos, que são utilizados por um presidente, uma presidenta, que tem bastante poder, mas não tem muito poder fiscal. E aqui eu não preciso entrar em muitos detalhes, porque acho que vocês já entraram um pouco nessa questão, mas o presidente, o governo federal, ele fica constrangido, de um lado, pelos constrangimentos fiscais, do outro lado, pela questão social, e aí o governo recorre frequentemente ao uso desses instrumentos indiretos. Aqui vocês têm um gráfico do shareholding, dos acionistas da Vale. Eu acho que todos vocês conhecem melhor que eu a complexidade do sistema de negócios no Brasil e do shareholding no Brasil, mas também tem outros instrumentos que podem ser usados, como, por exemplo, a política de crédito, agências reguladoras e mesmo os recursos arrecadados através do sistema S. Quarto lugar, a questão da independência do Banco Central, e aqui eu acho que ainda é uma questão em aberto. O Banco Central brasileiro, eu diria, ainda não alcançou a independência, em parte por causa da dominância fiscal. Os déficits orçamentários forçam o Banco Central a escolher uma escolha de Sofia entre comprar a dívida do governo e tolerar, portanto, uma certa taxa de inflação, ou não comprar e causar algum risco para o sistema financeiro. Simultaneamente, o Banco Central tem um papel muito importante na construção do sistema financeiro brasileiro,
E aqui eu acho que o sucesso do desenvolvimentismo tem sido maravilhoso. Se vocês olham para o caso dos grandes grupos financeiros no Brasil, os 5 maiores bancos dominam o mercado. Acho que é em torno de 84% dos empréstimos e 90% das agências bancárias pertencem aos 5 maiores bancos, que são todos brasileiros. Isso está muito acima dos níveis vistos, por exemplo, na Índia, na Turquia ou mesmo nos Estados Unidos. Agora, isso tem um impacto também em termos dos juros, em termos do crédito disponível, e em especial o crédito disponível para o setor privado, para investimento. E isso, a última questão, eu acho que diante das baixas taxas de investimento públicas, diante das altas demandas sociais, diante do imperativo fiscal, o default desse sistema de desenvolvimentismo, paradoxalmente, é uma certa aposta no investimento estrangeiro. E isso tem várias implicações, não apenas econômicas, mas políticas também. Então, deixa eu passar agora para o segundo pilar. Aqui vai ser mais rápido, garanto. Então, o segundo pilar é o que eu chamo, usando a terminologia do Ben Schneider, ele fala sobre Hierarchical Market Capitalism na América Latina. Eu diria que o Brasil é marcado por um outro tipo de Hierarchical Market Capitalism, que é Bifurcated Market Capitalism. E não tenho muito tempo aqui para explicar o que eu quero dizer com isso, mas eu acho que este gráfico talvez ajude a demonstrar o que seria esse Bifurcated Market Capitalism. Aqui vemos as 520 maiores empresas no Brasil. Vocês podem ver, bom, antes de passar para o gráfico, entre as 520 maiores empresas, empresas estrangeiras são responsáveis por 59% do patrimônio líquido ajustado e em torno de 40% das empresas no Brasil, nas maiores empresas no Brasil. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como as empresas estrangeiras participam neste mercado. Então, se vocês olham para esse gráfico, do lado esquerdo, vocês veem setores onde empresas estrangeiras dominam o mercado. E do lado direito, vocês verão onde empresas brasileiras dominam o mercado. E eu argumentaria que, de maneira geral, do lado esquerdo é onde tem maior valor agregado. E do lado direito, onde tem menor valor agregado nesses setores. Isso tem também um impacto político. E eu quero chamar a atenção não apenas para o argumento econômico aqui, mas também para o argumento político. Porque nos setores brasileiros, o trabalho do Schneider e de outros tem demonstrado que as associações comerciais não são muito fortes. Como o Luiz Guilherme Shimura mencionou na palestra dele, é claro, existem muitas oportunidades no sistema político para jogadores de veto, para grupos de interesse criarem espaços e terem um impacto nas políticas públicas, mas, de maneira geral, há pouca ação coletiva. São ações de grupos de interesse e não ações mais, como diria o Mário, horizontais. Uma coisa interessante é que as multinacionais, as empresas estrangeiras, são piores ainda em termos de ação coletiva. Então,
esse tipo de organização dentro do sistema de capitalismo de mercado hierárquico reforça uma tendência para uma política defensiva e não para políticas proativas, reformistas, que mudariam o país para fora do status quo. Então, é uma pressão que enfatiza, eu acho que muito, o status quo, a preservação do status quo. Finalmente, vamos falar sobre o que o Edson Nunes chamou de gramáticas da política, e eu alterei um pouco a estrutura dele, mas na minha análise, mas eu vou falar apenas de 4 questões. A primeira, e aqui o Oscar já escreveu sobre isso, mas, de certa maneira, a transição para a democracia foi um grande pacto, a Constituição foi um grande pacto entre um número muito grande de jogadores de veto. E, para quem não conhece a teoria de jogadores de veto, a grande lição dessa teoria é simplesmente que quanto mais jogadores de veto você tiver, mais estabilidade, mais resoluteness você tem no sistema. E eu acho que no caso do Brasil a gente vê isso, por exemplo, na reforma da Previdência. Quantas vezes o Brasil tentou passar adiante com a reforma da Previdência? E sempre as mudanças que acabam acontecendo são muito incrementais. A segunda questão aqui tem a ver com a burocracia. Aqui eu acho que o Mário falou bem da autonomia da burocracia, especialmente a nível federal, isso em parte por causa do baixo controle legislativo sobre o executivo, e aí, quando a gente olha para as grandes reformas que aconteceram no Brasil, muitas vezes a gente vê a mão da burocracia, seja na reforma fiscal durante os anos 90, seja nas reformas monetárias, seja na criação de uma burocracia anticorrupção nos anos 2000, ou na expansão dos programas sociais. Então, todas essas reformas tiveram um empurrão muito importante da burocracia federal. Agora, existe uma literatura, inclusive de alguns colegas seus da FGV, de cientistas políticos da FGV, que enfatizam o quão governável, quanto governability teve o sistema de presidencialismo de coalizão. Mas eu acho que o que está ficando claro ao longo da investigação da Lava Jato é que os custos éticos e os custos também de eficiência foram ignorados durante muito tempo. Então, o sistema de presidencialismo de coalizão, ele acabou trazendo um enorme custo de transação embora garantisse a governabilidade, foi com esse alto custo. Eu gostaria de lembrar que isso tem uma conexão com o fato do governo federal ter um orçamento discricionário muito pequeno e, portanto, o presidencialismo de coalizão precisa utilizar essas ferramentas oblíquas, essas ferramentas indiretas, como a gente viu no caso da Petrobras. Eu pus aqui este gráfico estranho que vocês têm na frente, é um gráfico da Lava Jato e das conexões entre as empresas estatais em cima. Não sei se dá para ver, mas tem alguns pontinhos ali que são pontinhos em verde. Esses pontinhos são empresas estatais. Os outros pontinhos na parte superior são ou empresas ou empresários. E na parte de baixo, vocês veem os políticos. Então,
eu sou muito otimista sobre o desenvolvimento do sistema de responsabilização, de accountability no Brasil. Mas não podemos deixar de lado o fato de que a accountability vertical foi durante muito tempo distorcida por um sistema de financiamento de campanha fraco, pela representação proporcional de lista aberta, e também acho que não devemos, apesar da euforia de alguns em relação ao novo papel do judiciário, acho que é importante relembrar que o judiciário, todavia, não pode solucionar todos os problemas de eficiência. Eu sei que a Maíra vai falar sobre isso um pouco mais à tarde. Mas, e aí eu acho que isso permitiu, como o Shimura já mencionou, isso permitiu um sistema de impunidade na qual os vínculos entre o sistema político e o sistema econômico acabaram sendo muito fortes, permitiu uma certa atuação e também uma estabilidade ao longo do tempo. Então, eu vou acabar aqui. Só voltando à minha provocação, eu acho que, em muitos sentidos, o desenvolvimentismo brasileiro tem sido um sucesso. Ele é estável institucionalmente. Eu diria que, mesmo com as reformas que temos visto a partir de 2015, tanto no judiciário quanto na economia, e recentemente também no sistema político, o legado do desenvolvimentismo continua sendo muito forte, em parte por causa dessas relações estáveis entre as várias facetas econômicas e políticas. Obrigado.